sou a professora Maria Dirce, meu apelido é Didi. Eu sou professora de História e pedagoga da Rede Estadual de Minas Gerais. Nós vamos estar juntos, né, nesse período aí da pandemia do coronavírus, mas eu espero que passe o mais rápido possível para que vocês voltem, né, para as suas escolas e aí você encontre com o seu professor, né, para estar resolvendo todos os temas que vocês precisam estudar. Eu vou estar com você, né, por esses dias, vou estar trazendo o tema que está no currículo referência de Minas Gerais e que assim que vocês retornarem, o seu professor vai dar continuidade a esses conteúdos. Vamos lá. Hoje, então, eu vou estar falando com você, né, o tema da pré-história à história. A gente vai, então, aprofundar, na verdade, um pouco mais sobre os povos coletores, caçadores, né? E até chegar nos povos agricultores, pastores, tá? E ao fim dessa aula você vai compreender quais que foram as mudanças e permanências, né, que ficaram, né, desse período. Para você que está no 5º ano, você já viu isso lá no 4º ano, eu vou estar hoje aqui aprofundando, né, com você esse tema. Aí eu te pergunto, o que é pré-história? Na verdade, a própria imagem, né, traz aqui, né, que o homem ele foi desenvolvendo, né, conforme os períodos da história. Né? É dado hoje que o desenvolvimento do ser humano ele se deu muito com a questão do desenvolvimento do crânio, né, desse ser humano. A pré-história, então, é aquele período que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos, né, até o descobrimento da escrita, que vai estar lá no final da Idade dos Metais. Agora, eu posso falar que pré-história, se a pré-história, então, a gente não fala que é história, não teve história lá? Claro que teve, né? E uma história de um longo período. E uma história muito bacana, porque houve vários avanços tecnológicos durante, né, esse período que hoje a gente ainda usa, né, no nosso meio. Ele é dividido em 3 grandes períodos, que é o período paleolítico ou o período da pedra lascada. O outro período é o neolítico, que é o da pedra polida, e a idade dos metais, né, que foi utilizada, eles descobriram que o uso do metal, do cobre, né, do zinco e do ferro. Nós vamos agora, né, assistir a um vídeo, os modos de vida dos primeiros grupos humanos, né, para depois a gente dar continuidade e aprofundar sobre o tema. Bem-vindos aos 5 minutos de História. Hoje falaremos sobre a pré-história. A pré-história aconteceu no período do surgimento dos primeiros hominídeos até, mais ou menos, 3.500 anos antes de Cristo, quando foram inventadas as primeiras formas de escrita. Ou seja, em boa parte da pré-história, o ser humano não estava em sua fase racional. Por causa disso, haviam poucas alterações humanas no meio ambiente, o que fez da pré-história uma era muito hostil e selvática da raça humana. Na época em que foi nomeada, o período só era considerado histórico se houvessem documentos escritos que provassem seu acontecimento. Como na pré-história não havia escrita, esse período foi denominado pré, e não parte da história do homem. Hoje sabemos que a pré-história não é uma fase anterior à história, mas sim parte integrante dela. Os historiadores atuais mudaram de ideia em relação ao prefixo pré, pois ainda que não houvesse escrita nessa época, os hominídeos já possuíam cultura.
Essa cultura na pré-histórica é evidenciada pelas pinturas rupestres, pelas ferramentas criadas e até mesmo porque já foram encontradas provas de enterros na época dos Neandertais. A pré-história é dividida pelos historiadores em 3 fases: o Paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, sendo a Idade dos Metais considerada por muitos historiadores como parte presente do Neolítico. O Paleolítico é caracterizado por ser o período em que os humanos começaram a criar e utilizar instrumentos. Esses instrumentos eram feitos com ossos, madeiras e pedras, da maneira que eram encontrados na natureza. Com o tempo, os instrumentos ficaram mais evoluídos e padronizados, revelando diferentes culturas no período. O ser humano, nesse período, ainda não sabia utilizar a agricultura. Por isso, limitava-se a se alimentar apenas do que o ambiente em que estavam pudesse oferecer. Quando os recursos do ambiente acabavam, eles tinham de se mudar para sobreviver. Ou seja, os homens do período paleolítico da pré-história são considerados nômades. No período neolítico da pré-história, a pedra começou a ser polida, ou seja, o fio do seu corte foi aprimorado, o que garantia maior sucesso nas ações dos humanos. Apesar desse avanço, o que caracteriza o Neolítico é o fato dos seres humanos terem dominado a agricultura e o pastoreio, podendo assim produzir seu próprio alimento. A partir desse momento da pré-história, os seres humanos puderam se fixar à terra e não mais serem nômades. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ainda na pré-história, os humanos começaram a desenvolver a metalurgia para fabricar objetos. Por isso, essa fase pré-histórica é chamada de Idade dos Metais. Essa incrível evolução tecnológica aumentou significativamente a produção agrícola, o que alavancou ainda mais o sedentarismo e o desenvolvimento social. Foi assim que, milhares de anos depois de ser apenas mais uma espécie primata, os seres humanos se destacaram, saindo do Paleolítico para o Neolítico, do Neolítico para a Idade dos Metais, da pré-história a 5 minutos de história. Depois que você assistiu ao vídeo, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quais são as principais mudanças que ocorreram ao longo desse período chamado pré-história? Vamos lá. Na alimentação, né, nos 3 períodos, Paleolítico, Neolítico, Idade das Pedras, nas moradias, nas experiências artísticas e religiosas e nas ferramentas. Bom, a vida no Paleolítico, ela apareceu, né, com o aparecimento do homem do gênero Homo sapiens, há cerca de 2 milhões de anos, quando os hominídeos começaram a fabricar vários objetos e ferramentas, né, para a sua sobrevivência, até chegar o início da agricultura por volta de 10.000 anos já no período Neolítico. Dentro da alimentação, né, esse homem do Paleolítico, ele alimentava de coisas bem rudimentares. Ele alimentava, né, a economia dele era baseada na caça, na pesca e na coleta de frutos silvestres, raízes. Era uma alimentação muito simples, mas eles eram, a gente podia chamar eles de hominívoros. Isso quer dizer o quê? Que eles eram preparados, eles tinham uma estrutura física preparada para estar alimentando, né, qualquer tipo, né, de alimentação que eles achassem, porque o estômago deles estavam preparados para esse tipo de alimentação. Eles, nesse momento, eles não domesticavam animais e nem praticavam a agricultura. Dando sequência aqui, dentro da moradia, esses grupos, eles eram nômades. Isso significa o quê? Que eles mudavam constantemente de local em busca da sua sobrevivência. Se a água, né, que estava num local acabasse, ou se viesse tempestade de muito gelo, muito frio, ou acabava a pesca, eles então mudavam de local em busca de alimentação, né, para a sua sobrevivência. Eles viviam dentro de cavernas, mas também podia ser caverna de céu aberto, onde tinha só as paredes, né, para eles se refugiarem ali, né, dos animais, de outros perigos. Alguns grupos
até tentaram, né, montar algumas moradias com objetos que eles tinham lá em mãos, que era couro, que era a pele dos animais, que eram, né, as folhas, mas isso era coisa bastante rudimentar da época. E eles se vestiam, tá, também com peles de animais. Dentro das ferramentas, né, esse povo já fazia, né, machados, lanças, mas tudo muito rudimentar, porque eles só usavam a pedra lascada. Eles não conheciam, né, o polimento de pedras até naquele momento. Mas eles usavam também ossos, né, e madeira, né, para estar fazendo algumas ferramentas para estarem abatendo os animais e pescando. Aqui eu já coloquei que eles alimentavam de frutos, folhas e raízes, né, e animais. Agora, a grande descoberta do Paleolítico foi a descoberta do fogo. Essa descoberta do fogo trouxe para eles muitas vantagens, como, né, eles usavam para fazer o cozimento dos seus alimentos, eles iluminavam, eles afugentavam os animais, eles aqueciam. E um fato interessante é que com a descoberta do fogo, né, eles conseguiram fazer uma socialização maior entre o grupo, porque quando eles reuniam à noite ali com aquela luminosidade, os mais velhos contavam histórias, né, para as pessoas mais jovens, para que isso fosse passando de geração para geração. Dentro das experiências artísticas e religiosas, a gente vê aqui uma arte rupestre, onde eles, né, retratavam cenas do seu cotidiano, mas sempre pintando, né, animais e eles carregando a própria caça. E fala-se também que eles aqui já cultuavam, né, os seus mortos, né, a transcendência da vida e da morte, com desenhos nessas paredes. Mas são desenhos difíceis, tá, de serem analisados. Já coloquei aqui a questão da arte rupestre, ela é muito importante hoje para o trabalho do historiador, porque é através desse trabalho, né, do historiador, quando eles analisam essa arte, é que eles conseguem estar trazendo tudo, né, dessa cultura, desses nossos ancestrais. O enterro dos mortos já era comum nessa época, eles valorizavam essa transcendência da vida, então eles já enterravam os seus mortos, tá? Mostra-se que eles tinham uma preocupação, né, muito grande com a questão da passagem da vida para outra vida. O Neolítico, nós vamos ter uma grande revolução aqui, que vai ser a chamada revolução, né, da agricultura, onde o homem passa a ser nômade, onde ele passa a ser sedentário, porque ele já consegue plantar. Tá? Então, ele planta semente de milho, de trigo, de cevada, de arroz. E uma outra coisa também é a domesticação dos animais. Eles conseguem já domesticar os animais, tanto ali para a criação, para a sua alimentação, como para o trabalho, né, na agricultura. Né? Eles usavam, por exemplo, os cavalos, os bois, como força motriz no desenvolvimento da agricultura. Eles já tinham também um trabalho muito bem cuidadoso de talhar, né, as pedras, então por isso que foi chamado também de período da pedra polida. O uso dos ossos também, eles conseguiram aprimorar, né, esse uso dos ossos fazendo ferramentas. E aí, então, como eu coloquei, aqui teve, né, a Revolução Agrícola, que foi um dos maiores avanços depois da descoberta do fogo. Aqui uma imagem mostrando já as ferramentas deles bastante já, né, avançadas, né, que tem, como vocês viram, que você viu lá, né, no desenho, né, tem a foice, o machado, que tudo isso daí ajudava em muito, né, e facilitava a vida desses grupos, desse homem na agricultura. Depois, futuro, né? Eles conseguiram, né, já construir também enxadas, machados, né, pilões e outras coisas que, na verdade, só foi melhorando de fato, né, a vida desse homem, né, que tornou-se sedentário. Aqui mostra, né, essa figura aqui, é um templo, é bastante rudimentar, na verdade, a construção. Vocês estão vendo que é de pedra, mas uma pedra já mais bem elaborada, e isso daqui é um templo, né, religioso, onde os grupos se reuniam para estar, né, fazendo as suas orações da forma que eles acreditavam.
Aqui uma cerâmica muito bem elaborada, né? Já até pintada com desenho. A alimentação, então, era baseada, né, já, né, na agricultura mesmo, né, com a plantação do que eu já coloquei, que é cana-de-açúcar, trigo, milho. A pesca foi desenvolvida, muito desenvolvida, com a criação de novas ferramentas com ossos, que eles conseguiram fazer os arpões. As pinturas, então, rupestres, eu já coloquei que eram técnicas extremamente avançadas, né, e eles, então, melhoraram muito a questão da facilidade de estar buscando a sua alimentação. E eles também preocupavam com a questão da transcendência da vida, né, para a morte, enterrando os seus mortos. Na idade dos metais, né, aí o homem descobriu, né, muito rudimentar no início, a fundição, né, dos metais. Com isso, então, a gente vai ter, né, a criação e fabricação de vários objetos, né, com o ferro, o bronze, e no início foi o bronze, depois o cobre, né, o cobre, o bronze, os metais, eles também são sedentários. Com eles surgem as primeiras cidades e logo depois vem a formação das cidades-estados, tá? Aí surge, então, claro, né, que a divisão, se eu tenho... Se eu tenho grupos maiores, né, formados, se eu tenho grupos maiores formados, aglomerando, claro que aí então eu vou ter que ter uma organização muito bem feita ali dentro. Voltando aqui na religião, né, eles adoravam a mãe natureza, tá? Como nossos indígenas brasileiros, né, também adoravam, e tem muitos que adoram essa mãe natureza, e a gente pode falar que eles eram politeístas, tá? Isso significa o quê? Que eles acreditavam em várias coisas, né, da natureza que ajudavam eles nas plantações e, né, no que eles pediam. Eu vou deixar de sugestão aqui para você assistir, né, um vídeo. Ele é um vídeo pequenininho de 2 minutos e 15, que chama Revolução Agrícola, tá? E você, então, assista a esse vídeo para depois você estar, né, resolvendo aqui essa atividade. Aí, então, base no que nós estudamos, eu vou pedir para você criar uma história em quadrinho, né, com os temas que a gente viu aqui hoje, que eu vou estar te sugerindo. Eu fiz um resuminho aqui, você pode estar usando, e aí você faça uma história bem bacana no seu caderno e leve para o seu professor, né, lá na sua escola, quando as aulas retornarem. Aí eu sugiro para você estar usando a palavra nomadismo, que é o estilo de vida, né, que consiste em não ter moradia fixa. No Paleolítico, né, os seres humanos viviam da caça e pesca. A idade dos metais se refere quando o homem descobre, né, que é possível fundir, né, os metais. O sedentarismo, estilo de vida que a pessoa fica fixa no local, não é isso? E, claro, o Neolítico, que foi quando a gente teve a Revolução Industrial, a Revolução Agrícola, que foi a grande descoberta deles com a criação de animais. Aí tem outras palavras aqui que você pode estar usando, né? E agora eu retomo aqui com você o que é pré-história, tá? Aí vocês, por favor, preencha no seu caderno, né, as palavras principais aqui do que foi pré-história e leve para o seu professor. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigada.